Olá, pessoal! Eu sou a professora Girlaine Silva. Como é que vocês estão? Eu separei aqui algumas notícias sobre o que anda acontecendo no nosso país. Poxa vida, são várias notícias sobre a falta de cilindros de oxigênio nos hospitais de vários estados. E o que isso, na verdade, dificulta ainda mais a situação da Covid-19 no nosso país. Vejam esse comentário. Se o oxigênio está no ar, por que os cientistas não enchem esses cilindros de ar para levar aos hospitais? Ai, gente, será que isso é possível? Mentira? Fake news? Será que é verdade? Bem, se vocês querem saber a resposta, venham comigo, porque hoje vocês vão entender o que é que tem no ar. Para começar, vem a primeira questão. Mas, professora, a gente nem enxerga o ar. Como é que a gente pode provar que ele existe? Na verdade, a gente pode provar sim, e de várias maneiras. Vamos avaliar esses dois experimentos aqui. Vocês vão precisar de seringa e balões, espeto ou uma régua e barbante se vocês quiserem reproduzir na casa de vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer é pegar a seringa e puxar e empurrar o êmbolo e observar. Como vocês podem ver, o êmbolo consegue ser empurrado facilmente. Agora vocês vão colocar o dedo na ponta da seringa e empurrar o êmbolo. Vocês vão observar que ele vai até certo ponto e depois ele não consegue mais ser empurrado. Isso acontece, gente, porque essa seringa não está vazia. Ela está cheia de ar. E esse ar, ele é comprimido até certo ponto e depois o êmbolo não consegue mais ocupar o espaço porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Agora, vocês vão amarrar um balão cheio na ponta de um espeto com auxílio de um barbante e um balão vazio e suspender e observar o que vai acontecer. Como vocês podem ver, o lado que o balão está cheio, ele vai pender, mostrando que esse ar é pesado. Assim, a gente pode concluir algumas coisas desses experimentos. Deem uma olhada. O ar possui massa e volume. O ar, ele pode ser comprimido. Gente, essas são características de matéria. Logo, o ar é matéria e existe. Ele vai fazer parte da atmosfera, que é uma camada de gases, uma mistura de gases que a gente tem no nosso planeta. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Observem a figura. O primeiro gráfico mostra a composição da atmosfera primitiva e a segunda da atmosfera atual. Notem que com o passar de alguns milhares de anos, ocorreu uma mudança na composição do ar, com diminuição da quantidade de nitrogênio, mas que ainda assim permanece sendo o gás mais abundante, em cerca de 78% da composição, diminuição do gás carbônico, da água e do metano e o surgimento do oxigênio, que vem como o segundo gás mais abundante da atmosfera, cerca de 21%. Além disso, o surgimento de gases novos, em menor quantidade, como os gases nobres. Mas o que ocorreu? Por que ocorreu tantas mudanças? O que aconteceu? Bem, deem uma olhada. Devido às intensas atividades vulcânicas e descargas elétricas e alta temperatura que aconteciam nos primórdios, admite-se que muito provavelmente a composição da atmosfera primitiva era muito parecida com a mistura de gases que são expelidas pelos vulcões atuais, principalmente com muito hidrogênio, com muita hidrogenação. O aparecimento dos seres vivos foi fundamental para que ocorressem essas mudanças na atmosfera, principalmente o surgimento do gás oxigênio. A presença dos seres vivos foram muito importantes e a gente vai olhar agora como é que eles vão alterar a atmosfera. A fotossíntese é fundamental para a diminuição da quantidade de gás carbônico e para o aumento de oxigênio. Além disso, a respiração afeta os ciclos de carbono, oxigênio e da água. O nitrogênio atmosférico sofre ação de bactérias do solo e passa a ser incorporado nos seres vivos, que por sua vez, ao morrerem,
sofrem decomposição, devolvendo esses elementos para a natureza. Além disso, nós temos processos naturais, como as atividades vulcânicas, os vulcões continuam alterando a composição da atmosfera e temos ações próprias também dos seres humanos, como a queima, a combustão, né, de gases que são liberados pelos automóveis ou pelas indústrias. Bem, como vocês puderam ver, a atmosfera contém gases que são fundamentais para a manutenção da vida. E eu vou falar sobre os 3 mais abundantes: nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Acompanhe comigo. O nitrogênio é importante para o crescimento das plantas e compõe o material genético e as proteínas dos seres vivos. O gás carbônico é fundamental para a fotossíntese, processo esse que disponibiliza energia nas cadeias alimentares, além de ser o gás liberado na respiração. E quando ele é liberado, ele permite o equilíbrio ácido básico no nosso corpo. Além disso, na atmosfera, nós temos um gás comburente. O que é um gás comburente? É um gás que é importante para que ocorra uma reação de combustão, uma queima, que é o gás oxigênio. Observem essa demonstração. Eu tenho aqui uma vela, fogo e um copo. Se eu acender a vela, ela vai começar a queimar. Vai aparecer uma chama. Se eu coloco um copo sobre essa chama, essa vela vai apagar. Isso acontece porque, para que ocorra a queima de um combustível, neste caso aqui, a parafina, é necessário um comburente, que é o oxigênio. Quando eu coloco o copo sobre essa vela acesa, o oxigênio passa a ser todo o oxigênio existente dentro do copo. E quando ele é todo consumido, a vela vai apagar essa chama, né? E é importante a gente pensar que a reação de combustão, as reações de combustão são extremamente importantes, né? Através dela que a gente consegue, por exemplo, cozinhar os alimentos, consegue fazer com que os automóveis se movam, né? E outra coisa importantíssima sobre o oxigênio é que sem ele, a maioria dos seres vivos não conseguiriam completar os seus processos de obtenção de energia, né, que a gente chama de respiração celular, como vocês podem ver aí no slide. O oxigênio ele entra no nosso corpo através de outro processo que é a respiração pulmonar. Quando a gente inspira, esse oxigênio entra, chega até os nossos pulmões e a partir daí são levados pela corrente sanguínea e distribuídos para todas as nossas células, para que eles façam um processo de respiração celular. Quando expiramos, colocamos o ar para fora, a gente vai estar também liberando o gás carbônico que é produzido em excesso no nosso corpo. Vocês viram, né, que a atmosfera ela é importante e que o gás oxigênio é fundamental para que os seres vivos aeróbicos façam o processo de respiração. Porém, alguns fatores vão estar alterando a qualidade do ar que a gente respira. Vamos conhecer alguns deles. O primeiro é que a atmosfera varia de acordo com a altitude. Deem uma olhada nessas notícias. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar que muitos jogadores que vão jogar em lugares de grande altitude, como La Paz, precisam de um preparo físico maior. Isso acontece porque La Paz é uma cidade que está a mais ou menos 4.000 metros acima do mar. Quanto maior a altitude, observem na figura, menor a coluna de ar e esse ar passa a ser mais rarefeito, com menor concentração de gases, incluindo o gás oxigênio. Quanto menor a altitude, maior a coluna de ar. Por isso que os jogadores, quando vão jogar em cidades que estão ao nível do mar, conseguem desempenhar a sua performance sem grande dificuldade. Outro fator é que o ar pode conter impurezas, que podem ser decorrentes provenientes da poluição, da emissão de gases. Observem a figura, aqui a gente tem um exemplo de inversão térmica, que é um processo meteorológico, né, que impede a circulação dos ventos, que são muito comuns nos centros urbanos.
O ar frio fica aprisionado nas camadas mais baixas, retendo os poluentes mais na superfície. E isso pode levar a doenças das vias respiratórias, como asma, bronquite. E, gente, o ar também pode conter impurezas, que são micro-organismos causadores de doenças que viajam nas gotas de saliva ou em partículas de poeira, como é o caso do vírus da gripe, do coronavírus. Então, por isso que é importante que vocês mantenham o uso da máscara. Antes de dar a resposta, né, lá aquela pergunta inicial, vamos resumir o que vocês aprenderam. Vocês viram que a atmosfera é uma mistura de gases, né? E essa atmosfera ela vem sofrendo mudanças desde os primórdios e que podem ser alterações causadas pelos seres vivos. Nessa mistura de gases, nós temos o gás oxigênio, que é fundamental para a respiração dos seres vivos aeróbios. Porém, a qualidade do ar que a gente respira pode ser alterada por diversos fatores, incluindo poluição e presença de micro-organismos. Logo, gente, por que os cientistas não enchem simplesmente os cilindros de ar para levar aos hospitais e ajudar os pacientes da Covid-19? Bem, isso não pode acontecer porque nós vimos que o ar é uma mistura de gases. Então, por isso, o ar que vai nos cilindros hospitalares, ele precisa passar por processos de purificação para separar o oxigênio dos outros gases, concentrar esse oxigênio, além de também retirar impurezas, para que fique próprio para que essas pessoas possam respirar um ar de qualidade sem causar nenhum mal. Logo, o que vocês podem fazer é evitar a doença, né? Usando a máscara e seguindo todos os protocolos. Gostaram da aula? Bem, se vocês gostaram dessa informação, compartilhem com os seus amigos, com o professor, com os seus familiares. E eu já vou ficando por aqui. Até a próxima aula!